Um grande abraço para você que tá ligado na Gol. O assunto é a Série B do Campeonato Brasileiro, versão 2024, chegando na 24ª rodada e 4 jogos já foram realizados, faltando 6 para o término de mais uma rodada. Essa aqui é a 5ª rodada do retorno. Você vai deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal e vamos buscar aí uma meta de 200 likes para esse vídeo. Então vamos nessa, falar dessa rodada que começou na sexta-feira, jogos no sábado, domingo também, além de segunda e terça-feira. Na sexta, Santos e Ponte Preta empataram por 2-2, o Santos completou 4 jogos sem vitória. É verdade que a Ponte tem 5 jogos sem vencer, mas pelo menos a Ponte saiu com um gostinho muito mais interessante nesse jogo, até porque estava com um jogador a menos, perdendo por 2-0 e foi buscar o 2-2. Situação tá nada fácil pro Carille, pro Peixe. Santos 4 jogos sem vencer, verdade que tá dentro do G4, mas vê a sua vantagem para o 5º colocado cada vez mais sendo reduzida. Nesse momento é de 3 pontos, sendo que boa parte dos seus adversários não jogaram ainda e podem reduzir um pouco mais essa diferença. Então o Santos, no momento de instabilidade no campeonato, só empatou com a Ponte na Vila sexta-feira, mesmo com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, né? No Jorge Ismael de Biasi, o Novo Horizontino venceu o Vila Nova por 2-0, vencendo em casa, e olha que em casa o Tigre não tem uma campanha tão exuberante assim, não tá nem entre as 5 melhores campanhas dentro de casa, menos do que isso até. Então o Novo Horizontino normalmente faz muitos pontos fora, né? Essa é a grande sacada do Tigre do Vale nesse campeonato, mas consegue vencer em casa aí um duríssimo adversário, o Vila Nova, que vinha de 3 vitórias seguidas e agora perde para o líder do campeonato, mais líder do que nunca, o Novo Horizontino. Na Arena Condá, também no sábado, às 5 da tarde, Chapecoense e Botafogo empataram por 1-1. A Chape completou 10 jogos sem vitória, já tá praticamente 2 meses sem vencer ninguém na Série B e segue dentro da zona do rebaixamento. O Botafogo segue livre, né? Segue acima da zona. No Rei Pelé, deu Avaí 2-1 para cima do CRB, a 4ª vitória em 5 jogos do Avaí. Ele vem de 3 vitórias seguidas, perdeu o jogo para o Curitiba na rodada anterior e agora vence o CRB por 2-1 com 2 gols do Giovani. O GG até reduziu. Melhor pro Avaí, que conseguiu garantir a sua vitória. Aliás, o CRB 8 jogos sem vencer, tá perigosamente ali bem próximo da zona do rebaixamento. Vitória, portanto, do Avaí por 2-1, que assume o 5º lugar com 37 pontos e começa a se aproximar novamente do G4. O Avaí que chegou a ser líder do campeonato lá ainda mais ou menos na metade ali do primeiro turno, nas 10 primeiras rodadas. A rodada tem complemento nesse domingo. No Carlos Amit, em Manaus, tem Amazonas e Ceará, o Amazonas com uma campanha bem consolidada de meio de tabela, sem riscos de rebaixamento, ou pelo menos vai mantendo uma vantagem bem segura, né? Tá com 31 pontos, então tem uma vantagem interessante aí de 9 para a zona do rebaixamento, enquanto o Ceará busca cada vez mais se aproximar do G4. Na rodada anterior conseguiu sua melhor colocação no campeonato, o 5º lugar tenta se aproximar um pouco mais agora. No Serrinha tem Goiás e Paysandu. Paysandu 7 jogos sem vencer, precisa voltar a pontuar. Na Arena de Pernambuco, já na segunda-feira, às 7h30 da noite, tem Sport e Ituano. O Ituano, em caso de vitória, sai da zona do rebaixamento pela primeira vez no campeonato. No Germano Kruger, às 9h30, também na segunda, tem Operário e Brusque. Na terça-feira, fechando a rodada, Mirassol e América no Campus Maia, 19 horas. E tem Guarani vivendo um bom momento na Série B no Brinco de Ouro, recebendo o Curitiba, que vive um ótimo momento, 3 vitórias seguidas. Curitiba começando a pensar na luta pelo acesso, né? Tá 6 pontos atrás do 4º, mas vive um bom momento, vem de 3 vitórias seguidas e tenta continuar nessa sequência para buscar o seu lugar ali no G4 e, claro, na Série A de 2025. Então, para a classificação da Série B, vamos analisar tudo isso com muita calma, vamos lá. Novo Horizontino liderando com 43 pontos, Novo Horizontino tomando a liderança, se aproveitando dos seguidos tropeços do Santos, que fica para trás nessa luta da vitória, né? Luta do primeiro lugar da liderança do campeonato. Segundo, Santos está com 4 jogos sem vitória, 3 empates seguidos. Santos num momento ruim, aliás, o empate com a Ponte certamente o mais doído de todos, porque vencer por 2-0 com um homem a mais
permitiu a recuperação da Ponte Preta em 2-2, né, com os gols do Gé e do Dodô na segunda etapa. O Santos passando esse vexame, de certa maneira, em casa na Vila Belmiro. A situação não tá nada radiante. É claro que o Santos tá aí sempre no G4 e tal, com certa segurança, mas não passa muita confiança para a torcida, que se desespera aí com os desempenhos do Peixe nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Terceiro lugar, o Mirassol, tá com 39 pontos. Mirassol que tem um jogo bem complicado contra o América Mineiro na terça-feira. Então, claro que o jogo do Mirassol é na segunda, né? Então, claro que é difícil, mas se o Mirassol vencer, vai ultrapassar o Santos. Quarto lugar, o Vila Nova, está com 39 pontos, já jogou na rodada e perdeu para o Novo Horizontino, teve esse duelo direto, mas segue no G4 e não vai perder essa condição. O Vila Nova vai terminar a rodada no G4, tinha 4 pontos de frente, né? Essa vantagem, bem verdade, que foi destruída, até porque o Avaí venceu, está com 37, está só 2 pontos agora, e Ceará e América jogam, podem chegar a 38, e aí se aproximam bem mais do Vila Nova, e aí o campeonato fica ainda mais interessante em caso dessas vitórias, né? Então você tem em quinto lugar o Avaí com 37 pontos, numa sequência extraordinária de 4 vitórias nos últimos 5, fez 12 pontos dos últimos 15 que jogou, só perdeu pro Curitiba nesse bolo aí. Sexto lugar o Ceará, 35 pontos, vem de 2 vitórias seguidas, vai tentar a terceira para bater 38. Sétimo, o América Mineiro tem 35 também, trocou de técnico recentemente, o Lisca doido tá na área, 35. Oitavo lugar o Curitiba tá com 33, Curitiba 3 vitórias seguidas, ele numa sequência boa, talvez a primeira boa sequência aí do Coxa no campeonato como um todo, tentando se estabilizar nessa briga pelo acesso, ainda 6 pontos atrás, é verdade, mas quem sabe consegue vencer mais um jogo aí, dessa vez enfrenta o Guarani no Brinco de Ouro. Se conseguir esses pontos, seria bem interessante para se aproximar de vez, até porque o Vila Nova já jogou e perdeu, ele chegaria a 36, ficaria só a 3 pontos do G4. Nono lugar o Goiás, está com 32, décimo Sport, 32, o Sport tem jogos a menos, né? São 3 para algumas equipes, de 2 para outras, né? Jogos a menos, mas 3 derrotas seguidas, né? Não é um bom momento do Sport, ele vai perdendo toda aquela vantagem que ele tinha de pontos perdidos, a melhor campanha por pontos perdidos, agora não é mais. 11º o Operário, 32 também, perde para o Sport no saldo. 12º lugar o Amazonas, tem 31, Amazonas bem estabilizado aí na meiuca da tabela, sem risco de rebaixamento, 9 pontos de frente para a zona do rebaixamento. O Amazonas que emoldura aqui a nossa classificação com a belíssima onça pintada. 13ª Ponte Preta, 29, já jogou na rodada. 14º Botafogo de Ribeirão Preto tem 27. 15º Paysandu tá com 26. 7 jogos sem vitória pro Papão. 16º CRB, 25 pontos, também outro que caiu muito de rendimento, tá 8 jogos sem vencer, se aproxima da zona do rebaixamento. Que tem o Ituano, 17º lugar com 22. Vem aí de 3 vitórias nos últimos 4 jogos, tenta continuar embalando. Se vencer, nessa rodada, vai sair da zona do rebaixamento pela primeira vez no campeonato. A gente tem em 18º lugar a Chapecoense com 22, o Brusque também tem 22 em 19º, lanterna do campeonato, o Guarani com 18 pontos, que também está no momento de ascensão, tenta continuar a sua arrancada para sair lá de baixo, mas para isso vai ter que continuar persistindo, continuar fazendo ponto, se quiser não ser rebaixado na temporada de 2024 para a Série C em 2025. Então a zona de rebaixamento com Ituano, Chapecoense, Brusque e Guarani. Principais artilheiros da Série B. Anselmo Ramon, do CRB, tem 9 gols marcados. É o principal goleador ao lado do Caio Dantas, do Guarani, dos times aí da parte de baixo da tabela que tem artilheiros. Com 7 gols, o De La Torre, do Mirassol, também com 7 gols vai aparecer aí o Eric Pulga, do Ceará, e fechando a lista finalmente o Gé, da Ponte Preta. Esse foi o resumo da Série B do Campeonato Brasileiro na 24ª rodada, jogos no domingo, na segunda-feira e também na terça-feira. Você deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. É isso, turma. Grande abraço, vamos continuar acompanhando a marcha da segunda divisão.